E, no seu entender, assim, essas propostas, você acha que poderiam ser aprovadas, alguma delas? As propostas que eles... Porque a gente vê que tem muitos padres e bispos até importantes aí no meio do meio católico que eles propõem coisas que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a doutrina da igreja. E a gente vê que eles estão lá propondo, é proposta, né? A gente vê na Amazônia fizeram propostas, mas não aprovaram a grande maioria das coisas, né? Então, mas nesse daqui que eles estão com mais força, será que eles vão conseguir alguma mudança significativa aí na igreja? Olha, a gente tem, Paulo, que entender isso não somente em um aspecto de desânimo, mas de esperança. A gente vai ver isso também um pouco mais lá na frente, quando a gente abordar essa questão das propostas com mais força. Mas o que me causa espanto não é nem coisas assim chegarem a não ser aprovadas, como pediram a abolição do celibato, ordenação de homens casados, ordenação de mulheres. Tudo isso apareceu no Sino da Amazônia. Né? Quando foram para a plenária, não foram aprovadas, mas é importante ressaltar que tiveram uma votação expressiva. Né? Dentro do sínodo, não é como as nossas votações habituais, 50% mais um, é preciso 2/3 dos bispos. Então, não atingiu esse quórum, mas chegou bem perto algumas proposições. O que para mim causa absurdo é proposições dessas chegarem até um momento como esse. Né? O que causa absurdo é isso. Isso demonstra como a crise ela está lá na raiz da, do nosso dia a dia, está lá na raiz da catequese, está lá na raiz dos seminários, está lá na raiz da formação do nosso povo. Quando a gente imagina que esse sínodo de 2023 foi pensado, como disse o próprio Papa Francisco no discurso inaugural do sínodo, para ser um dos sínodos mais democráticos da Igreja, né? E tanto que teve, de todos os sínodos, ele é um que teve a fase de escuta mais longa. E aí, quando você vai perceber que, quando a gente começou a receber os relatórios, né, ler os relatórios e trazer em números, a gente fica abismado como é que padres e leigos reunidos conseguem propor coisas daquelas que nós vimos. Né? Infelizmente, são propostas absurdas, né, que chegam até, que vão para uma fase continental e possivelmente chegarão à fase do sínodo mesmo em outubro de 2023, a fase final. Né? E Hum. ainda falando um pouco sobre essa questão da crise dentro da igreja, é importante eu até indico para você que está aqui assistindo o, essa nossa live aqui no canal do Paulo, eu indico o curso, o Catecismo da Crise, né, do nosso amigo Pedro Afonseca, do Centro Dom Bosco. Assistam esse curso, o Catecismo da Crise. É um curso importantíssimo para que nós possamos entender isso. E aí eu recordo aqui as palavras de Dom Atanásio Schneider, né, no seu livro Christus Vince, O Triunfo de Cristo, onde ele diz: a crise na igreja hoje se deve a uma negligência da verdade, e especificamente a uma inversão da ordem da verdade e do amor. Gravem bem isso, da verdade e do amor. Hoje, um novo princípio de vida pastoral está sendo propagado na igreja que diz: amor e misericórdia são os critérios mais elevados e a verdade deve estar subordinada a eles. De acordo com essa nova teoria, se houver um conflito entre amor e verdade, a verdade deve ser sacrificada. Isso é uma inversão e uma perversão no sentido literal da palavra. Veja só, estamos nestes tempos de um modo assim bem claro, não está às escondidas, nós estamos sacrificando a verdade, né, em nome da caridade, em nome de um amor, em nome de uma misericórdia que infelizmente não é a misericórdia de Deus, né, não é aquela misericórdia apregoada pela igreja, né, porque a misericórdia de Deus muitas vezes ela passa
Aliás, muitas vezes não, ela passa diretamente pela aplicação da verdade. Então, eu tenho grupos excluídos, então eu tenho que amá-los, mas para isso eu tenho que sacrificar a verdade do que aquilo significa para poder acolhê-los. Isso não é evangelho, isso não é bíblico e isso não está na nossa doutrina. O catecismo não diz isso. Né? Quando nós falamos que nós devemos amar o pecador, mas devemos odiar o pecado. Né? Então, muitas dessas coisas que chegaram são em nome de uma pretensa misericórdia, em nome de um pretenso acolhimento, que a igreja ela tem que estar mais aberta, ela tem que ser mais inclusiva. Mas nós não podemos estar abertos e nós não podemos incluir uma proposta de vida que não está de acordo com o Evangelho. Nós devemos chamar as pessoas, incluí-las sim, para levá-las a um processo de conversão, de verdadeira libertação do pecado, da sua condição de vida, para que assim ela possa assumir sua vida cristã autêntica e possa um dia chegar ao céu. Não adianta eu simplesmente incluir por incluir, trazer todo mundo para dentro e aquelas pessoas chegarem ao fim da vida e irem para o inferno, É achando verdade. que estão salvas simplesmente porque estão fazendo parte de uma pastoral. Né? Dom Atanásio Schneider é muito feliz quando ele diz isso. Eu indico para vocês, adquiram o livro Christus Vins, é um livro fantástico, né, de Dom Atanásio, que esteve recentemente no Brasil, na Liga Cristo Rei, quando ele fala, veja, hoje um novo princípio de vida pastoral está sendo propagado na igreja. E olhe, Paulo, com certeza você deve já ter presenciado isso, muitos que estão aqui assistindo devem ter presenciado isso. Não, nós não podemos falar isso porque é falta de misericórdia. Não, nós não podemos agir assim porque nós podemos afastar o nosso irmão. Vejam o caso daquele padre que estava naquele evento que o Dom Vasconcelos, bispo, aqui da Diocese de Sobral, aqui próximo à Fortaleza, o repreendeu e ele vai passar um ano sabático aí para repensar a vocação dele. Eu conversei com o Dom Vasconcelos, liguei para ele pessoalmente quando recebi aquela notícia e ele me disse, Fabiano, o que mais dói não é simplesmente chegar para um sacerdote e dizer que vou afastá-lo para ele repensar. Isso já é um processo doloroso. O que mais dói são pessoas chegarem e dizerem: a igreja não pode ter mais essa atitude. O senhor está sendo muito radical. Cadê a misericórdia? Pelo amor de Deus. Se eu quero tirar uma. Então eu vou dizer para o médico que trata de um câncer que ele não está sendo misericordioso quando ele vai fazer uma cirurgia e extirpar aquele mal. Eu vou dizer para qualquer profissional que precise realizar um procedimento, não faça isso porque você vai estar causando mal, você não vai estar sendo misericordioso. Vou dizer isso para um dentista, vou dizer isso para um cirurgião, e da mesma forma nós agimos na alma. Então, muitas vezes, olhe, a, a omissão da verdade, ela é um serviço prestado à mentira. A omissão da verdade é um serviço prestado a Satanás. Se a igreja deixar de defender e de acreditar na verdade que ela professa, da verdade que ela não é simplesmente uma palavra, mas é o próprio Cristo, nós vamos estar abandonando Cristo. E é justamente sobre isso que o cardeal Robert Sará, no livro A Noite se Aproxima e o Dia Já Declinou, ele vai dizer, veja a seriedade das palavras do nosso cardeal. Mas hoje, uma verdadeira cacofonia dos ensinamentos, há uma verdadeira cacofonia nos ensinamentos dos pastores, bispos e padres. Eles parecem se contradizer. Cada um impõe a sua opinião pessoal com uma certeza. O resultado é uma situação de confusão, ambiguidade e apostasia, uma grande desorientação, uma angústia profunda e incertezas destrutivas foram inoculadas no espírito de muitos cristãos. Temos a impressão, veja que palavra forte, Paulo, temos a impressão de que Deus está morrendo na cristandade. É que nem a gente vê na palavra de Deus, né? Quando Jesus fala, sabe quando ele voltava a encontrar fé sobre a terra, né? Então Exatamente. a gente está vivendo um período
do relativismo, o tempo do relativismo, que tudo é bom, você não pode criticar mais nada, você não pode falar que você é intolerante, né? As pessoas estão negando a verdade, verdades óbvias às vezes, né? Por exemplo, qualquer coisa que você fala que é uma coisa óbvia, né, as pessoas falam, não, no meu entendimento é assim, se você falar o contrário, você está sendo preconceituoso. E a igreja, antigamente, né, a- sempre se pregou, por exemplo, o ecumenismo para converter as pessoas, não é? Hoje não se prega mais a conversão, e sim você se juntar às pessoas e deixar a pessoa lá onde ela está mesmo. Não tem assim o diálogo para você tentar trazer essa pessoa para a igreja, né? Muitos padres e bispos não querem mais converter, falam assim, olha, você não precisa ser católico, você pode continuar lá onde você está, pode ser quem for, então hoje tá muito complicado e quando a gente fala, a gente é preconceituoso, aí fala assim, ah, o padre tal falou assim, por que que vocês estão falando assim? Quem são vocês, né?